Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quarto encontro, nossa quarta aula do nosso estudo de preparação para o batismo. O que Jesus deseja que você faça? Então, nossa quarta aula, hoje nós iremos meditar sobre Jesus deseja que eu seja uma testemunha, que eu testemunhe o Evangelho. Muito bem. A palavra do Senhor tem um texto muito interessante que é a Grande Comissão. E eu gosto de lembrar da Grande Comissão como as últimas palavras de Jesus. Imagine só, você tem alguém que é muito especial para você e essa pessoa te dá as últimas palavras. Olha, estas serão as minhas últimas palavras para você. Você daria atenção a essas últimas palavras dessa pessoa? Ora, se essa é uma pessoa muito importante para você, você daria atenção a todas as palavras, mas as últimas seria algo assim muito importante. E quais foram as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos? Está registrado lá em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Jesus ordena aos seus discípulos que eles possam fazer outros discípulos. Muito bem. Assim, vamos estudar hoje a missão. Talvez você tenha um pouco de medo. Eu evangelizar, eu falar de Jesus. Mas eu quero começar com um versículo, que é um dos versículos chaves para você entender a missão que Jesus nos deu. E esse versículo é Atos 1:8, que diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha que versículo maravilhoso. Jesus está dizendo o seguinte, de que os discípulos, os crentes, receberiam o poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo. E isso é Atos 1:8. E lá em Atos 2, que é o capítulo 2, nós vemos que o Espírito Santo desce sobre os discípulos. E nós vemos em Efésios que hoje todo crente em Cristo Jesus recebe esse Espírito Santo, ou seja, recebe também, junto com o Espírito, o poder. Poder para quê? Poder para ser uma testemunha, poder para falar do Evangelho. E aí ele fala, olha, vocês vão falar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E se o Evangelho chegou até os confins da terra, eu estou falando aqui de Barreiras, na Bahia, você não sei de onde você está assistindo, muitos vão estar assistindo de Barreiras, né? Que é onde nessa presente data está a Igreja Batista da cidade, mas Jerusalém, para Jerusalém, Barreiras é os confins da terra, mas porque pessoas obedeceram essa ordem, o Evangelho chegou até você, chegou até mim. Então, elas ganharam o poder para fazer isso através do Espírito Santo que as capacitou. Então, eu quero dizer para você de que quem nos capacita é o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo, para que nós falemos do Evangelho. É Deus quem nos capacita. Não é a sua habilidade de falar, a sua oratória, a sua, desenvoltura. Porque, ao contrário, se fosse isso, a pessoa tímida, a pessoa que não sabe falar bem, a pessoa que tem vergonha, ela não poderia ser uma testemunha. Mas não é sobre a sua habilidade, é sobre o Espírito que habita em nós, que nos capacita a falar do Evangelho. Então, eu quero te dizer que você não precisa ter medo. Você precisa confiar que o Espírito Santo vai te capacitar. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, ou seja, esse ato de conversão, esse ato de amor ao Senhor, de intimidade com Deus, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esse texto é muito interessante porque nós temos que estar prontos para quê? Prontos para testemunhar do Evangelho. Em todo o tempo, em todos os lugares. Muito bom, nós precisamos estar atentos para isso. Às vezes no ônibus, na escola, numa caminhada, Deus pode colocar alguém no nosso caminho e através disso nós podermos aí ser testemunhas do Evangelho. Olha só que interessante, em João 1:40, 42, tem uma história interessante para a gente.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera, João Batista, né? E que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, e o levou até Jesus. Então André levou o seu irmão até Jesus. Quem sabe Deus vai te dar o privilégio de você acontecer a mesma coisa com você, de você ser um instrumento para levar alguém para Jesus, principalmente um familiar seu, mas também amigos, conhecidos, em que você vai chegar e dizer assim: eu encontrei o Salvador. E através de você, você vai levar essa pessoa e ela vai conhecer o Senhor. Então, olha que interessante. Quando a gente conhece ou descobre algo maravilhoso, a gente fica muito com vontade de compartilhar, na é verdade? A gente sente o desejo de falar para outras pessoas, a gente sente o desejo da gente contar aquela novidade, aquela maravilha. E por que isso seria diferente com o Evangelho? Porque a gente conheceu o Salvador, a gente conheceu a salvação, nós encontramos o verdadeiro Messias. Então, nós somos chamados a compartilhar isso com as outras pessoas. Olha só, e Jesus prometeu algo aos seus discípulos, olha só que interessante. Mateus 4,19, Jesus diz o seguinte: e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ele estava falando para discípulos que eram pescadores de peixe. E agora Jesus diz: eu vou transformar vocês agora em pescadores de gente, de homens. Assim também o chamado de Deus para a sua vida é esse, de que você se torne um pescador, uma pescadora de homens. E eu vou dizer para você de que eu não sou muito fã de pescaria de peixes, né? Mas assim, a gente estuda um pouco sobre e a gente sempre para ouvir o relato. Eu já tive experiência de pescar também, por isso que eu falo com propriedade que eu não gosto. Eu provei, eu fui pescar e não gostei. Talvez eu não dei muita sorte. No dia que eu fui pescar, eu pesquei em guia. Meu Deus. Então, se você que está assistindo sabe pescar, quem sabe um dia você me convence a ir pescar com você. Mas eu não sou muito fã. Mas o que a gente vê na pescaria, nas vezes que eu fui, e o relato de outras pessoas, é a necessidade de paciência. Paciência. Tanto que o pessoal fala: tá com raiva? Vai pescar. Tá estressado? Vai pescar. Que lá você vai desenvolver a paciência. E é a mesma coisa quando a gente vai pescar homens. Nós vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, mas existem pessoas que vão ser atraídas rapidamente, né? Você pode dar, vamos dizer assim, sorte, Deus abençoar de uma pessoa se converter ali rápido, mas muitas vezes vão ter pessoas que a gente vai precisar de muita paciência e tempo. Talvez você também tenha dado trabalho para se converter, né? Mas hoje você foi alcançado pelo amor de Deus. Que você possa anunciar, compartilhar, pescar, tendo paciência também, sabendo que Deus vai dar no tempo certo os seus frutos. Mas nós não podemos abrir mão da missão que Deus nos deu. Pescar homens, pescar seres humanos. Para quê? Para o reino de Deus. E quem Deus deseja salvar? Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. É o que diz 2 Pedro 3,9. Então Deus deseja salvar a todas as pessoas. Mas a decisão de crer é uma decisão do coração do ser humano. Claro que convencido pelo Espírito Santo de Deus, mas que a partir do ato de Deus. Olha o ato de Deus qual foi? O ato de vir para salvar o ser humano, de se entregar para que todos possam ter a salvação. Então, que você possa ter isso em mente. Deus é um Deus que deseja salvar. Deus não deseja condenar, Deus deseja salvar. O homem é que escolhe a condenação quando ele se rebela contra Deus e então ele rejeita o amor de Deus. Então, o que resta sobre ele é a condenação pelos seus próprios pecados, por causa das suas injustiças. Ele é condenado. Assim, nós precisamos ser fiéis e testemunhar. Existirão aqueles que irão aceitar e aqueles que irão rejeitar, mas que nunca falte aqueles que irão proclamar e falar. Porque a responsabilidade, de acordo com Ezequiel 33, 7-9, se alguém está em pecado, se alguém está se perdendo, e eu não falo, aquilo cai sobre mim, porque eu deixei de anunciar a esperança para aquela pessoa. Mas, se eu falo e ela não quer,
eu fiz a minha parte. E nós devemos fazer a nossa parte. A nossa parte não é converter as pessoas. O nosso papel é falar desse amor, testemunhar, chamar as pessoas para crerem em Jesus, chamar as pessoas para que elas possam conhecer o Evangelho. E aí nós podemos usar várias estratégias para isso. Nós podemos usar, por exemplo, nós usamos bastante o livrinho Evangelho de João. E você pode também usar o que a gente chama de cartão-alvo. Olha que interessante. Você pode chegar para uma pessoa que você quer alcançar para Jesus, do seu trabalho, escola, e começar a orar por aquela pessoa. Sim, porque a partir da oração aquilo vai se desenvolver. Em segundo lugar, você pode perguntar a ela se ela tem um pedido de oração. Olha, estou orando por você. Quem que não quer receber uma oração? Em terceiro, você pode chegar para aquela pessoa e orar junto com ela. Olha, quero orar com você aqui. Depois você pode chamar essa pessoa para uma caminhada, para um café, e ali você poder ter uma oportunidade de falar. Mas pastor, eu sou novo convertido ainda, eu nem conheço tanta a Bíblia, como que eu vou falar, vou pregar para aquela pessoa? E aí eu lembro de uma história, que é o endemoniado gadareno, lá em Marcos capítulo 5, que era um homem que estava endemoniado e Jesus vem e liberta ele. E ele deseja seguir Jesus por onde Jesus estava indo. E Jesus diz para ele o seguinte: olha, não, você não vai aqui comigo, você vai voltar para os seus familiares, lá para a sua cidade, e você vai falar o que Deus fez na sua vida e como teve misericórdia de você. Talvez você não conheça tanto ainda, né? Você tem que conhecer, você vai conhecer. Mas talvez você não conheça tanto ainda a palavra, a Bíblia, os versículos. Mas você conhece o Deus da Bíblia, que fez grandes coisas na sua vida, que tem te libertado, que tem te transformado, que tem mudado o seu ser. Fale sobre o que Deus fez na sua vida e que através de você vidas sejam transformadas. E eu quero dizer para você o seguinte: essa é uma das ordenanças de Jesus mais ignorada pelas pessoas. Essa é. Infelizmente. Aquilo que nós chamamos de grande comissão, que é o envio de Jesus para cumprir a missão, fazer discípulos, muitas vezes tem se tornado a grande omissão, em que muitas pessoas acham que isso não é importante. Mas eu pergunto para você: a sua salvação foi importante? Por que a salvação do seu vizinho não é? Por que a salvação do seu colega de trabalho não é? É bom você saber que vai para o céu, mas será que para as outras pessoas, então, que elas vão para o inferno, simplesmente? Isso é falta de amor, isso é falta de misericórdia, isso é falta de entendimento da palavra. Eu quero desafiar você a ser uma testemunha do Evangelho, na sua rua, na sua vizinhança, por onde você for. Que você pense: Deus, me dê estratégias para que eu possa falar para as pessoas que elas precisam de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais essa aula. Eu oro para que, em nome de Jesus, o Senhor use essa pessoa que está assistindo como uma testemunha do Teu Evangelho, para que, através dela, vidas possam ser impactadas e transformadas. Vidas venham ter um encontro verdadeiro com Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.